Depois desse louvor, né? Malaquias capítulo 4. Muito conhecida essa escritura, né? Malaquias capítulo 4, do versículo 1 até o 6. O último profeta do Velho Testamento, o último livro também. E Malaquias é tomado pelo Espírito do Senhor e faz essa profecia, ou seja, profetiza, né? Fala o que vai acontecer com a terra, né? O grande acontecimento. Isso não sucedeu ainda. Lembra-se que ele está falando de uma queima, né? De um acontecimento tremendo. Se você quiser melhor saber o que Malaquias está falando, você lê na carta de Pedro, eu creio que é a segunda carta, né? Capítulo 3, que fala de que o céu vem ardendo como forno. É a segunda ou a primeira? Acho que é a segunda, não é? Marquei. É a segunda carta de Pedro, que fala da queima da terra, vem ardendo como forno, né? Segunda Pedro, capítulo 3. Aí você vai ter um melhor entendimento. Esses dois homens estão sendo usados pelo Espírito para falar sobre os acontecimentos, tá? Que vai suceder com a terra. Mas vamos ler aqui, então, a profecia de Malaquias, versículo 1 do capítulo 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Então está falando de um dia que vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. Então essas pessoas que são soberbas e ímpias serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Então não é ele que está falando, ele está só transmitindo, tá? Diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que ele não deixará nem raiz e nem ramo. Mas, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Saireis e crescereis como os bezerros do cevador. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Olha o que vai acontecer com a terra. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber os estatutos e juízo. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Então esse dia é um dia grande e terrível, que ele está dizendo, tá? O dia que vem, que vai abraçar, né? Não vai ficar nem raiz nem ramo. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Senhor, mais uma vez te damos graça, porque o Senhor tem sido misericordioso conosco e nos traz mais uma vez a uma reunião aqui na terra, antes desse acontecimento, Senhor. Ou seja, a tua misericórdia tem sido tão grande que o Senhor está nos preparando para sair antes da queima da terra, Senhor. Porque aqui tem uma profecia dizendo que Elias vem primeiro. Oh Deus, e restaurará todas as coisas. Senhor, te damos graça por isso, que nós temos ouvido essa mensagem. E ela tem sido tão escriturística, que nós podemos afirmar sem medo de errar. Ela é assim, diz o Senhor. Assim, Pai. Obrigado por isso. E mais uma reunião onde nós viemos por tua graça. Perdoa os nossos pecados, nossos erros. Ajuda-me e ajuda os teus servos, todos os pastores que nesta hora, e pregadores, ministros que estão pregando a palavra, que o Espírito Santo tome seus lábios como o meu, toma a igreja que vai ouvir, que o Espírito Santo caia sobre o pregador e a igreja, e que haja uma grande festa, Senhor, festa pentecostal, com o batismo do Espírito Santo através da pregação da palavra, Senhor. E quando terminar a pregação da palavra aqui nas igrejas, todos estejam cheios do Espírito Santo. Assim, Senhor, ajuda-me e ajuda o teu povo. Continue conosco. Por grande misericórdia oramos e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentado. Observe bem. Essa profecia de Malaquias, nesses 4 versículos, Malaquias não, do Senhor, Malaquias está transmitindo isso, tá? Começa dizendo com a queima da terra, que vem a queima da terra, né? Vem ardendo como forno, e todos soberbos, todos que cometem impiedade serão como palha.
e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Estou lendo mais rápido agora, porque nós já lemos. Devagar, né? Não deixará nem raiz e nem ramo. Você diz, que dia é esse? Não vai ficar nem raiz e nem ramo. Mas um detalhe, que ele está dizendo que os que cometem impiedade, né? Todos os soberbos e aqueles que cometem impiedade serão como palha. Você sabe que a palha com fogo, o fogo lambe ela rapidamente. Então, a impiedade desses homens e a soberba deles vai fazer com que eles queimem imediatamente. Que dia que vai ser? Aí ele fala sobre isso, mas chega no versículo 2, ele está dizendo que tem um livramento. Porque Deus está dando um escape. Porque quando no dia de Noé, Deus mandou avisar que viria o juízo, as águas viriam sobre a terra, ele disse, me arrependo de ter criado o homem, é o mesmo dia de hoje, nós estamos nesses dias de volta, né? Corrupção geral do gênero humano, né? Imoralidade, destruição dos casamentos, assim por diante, por causa no dia de Noé, a beleza das mulheres chamava a atenção dos homens extremamente, e tinha bastante, ao ponto que a Bíblia diz que eles tomavam para si mulheres de todas que escolhiam. Então tinha problema de casamento e divórcio, né? O casamento era uma coisa desprezada ali, porque não se firmava, né? Na grande maioria. E ele diz que esse dia voltaria à terra. E nesses dias, quando sucedeu isso, Deus chama Noé e disse, Noé, eu me arrependo de ter criado o homem por causa de tudo isso, né? E ele disse, a terra também se encheu de violência. E eu olho dentro do pensamento, da imaginação do homem, está lá em Gênesis 6, se você quiser ver. Lá, ele diz, dentro da imaginação do homem, o homem pensa amar continuamente. E cada vez que eu olho para ele, pensando que Deus é o Deus que discerne, né? Vai até a divisão da alma e do espírito. Então ele diz, cada vez que eu olho para o homem, a imaginação dele é amar continuamente. Então eu me arrependo de ter criado o homem, constrói para ti uma arca, né? Para a salvação de vocês, sua família e tudo mais e tal. E Noé seguiu ali. Então veio a água mesmo. Como Deus tinha dito que viria água, e parecia, e os incrédulos como hoje, duvidam, até riem, fazem brincadeira com isso. E eles riam de Noé. O tempo passou, mas Deus cumpriu a palavra num tempo determinado. A água veio e só teve vida dentro da arca. Noé, sua família e os animais que estavam ali. Os que estavam fora, todos pereceram por causa do pecado. E esses pecados voltaram sobre a terra. Os homens e mulheres, a sociedade está igualzinho ao dia de Noé. E Jesus também disse igualzinho ao dia de Sodoma e Gomorra. Mas ele faz uma advertência para a igreja, que no dia de Noé não tinha um profeta ali? Tinha. No dia de Noé não teve um Enoque que foi arrebatado? Então, ele diz, se vai repetir aquelas cenas, então vai estar na terra também, e todo esse cenário estará montado na terra antes do arrebatamento. Ele diz que vai ter, a sociedade tem que estar assim, eles estão certos, eles estão nos seus lugares, né? A política e tudo, a imoralidade, a corrupção geral e tudo, as mulheres e todos os atos e todas as coisas que estão sucedendo, está tudo no seu lugar. É eu e você e a igreja que também temos que estar no nosso lugar. Amém. Eles estão na sua posição certa. Agora ocupe a sua posição como filho de Deus e se prepare para o arrebatamento. Amém? Porque Noé vivia naquele dia e ele via tudo isso. E Enoque viu tudo isso também. Porque Enoque foi do tempo de Noé. Enoque viu isso também. Enoque via, como você está vendo, Enoque via violência, maldade, imoralidade, as mulheres sedutoras do dia e toda a corrupção que havia naquele dia, Enoque viu. Mas contudo, você observa que Enoque, em contrapartida a isso, Enoque andou tanto com Deus que Deus o tomou para si. Amém. Então, mesmo numa geração corrompida com tudo que está acontecendo, há um povo que está andando com Deus e vão ser arrebatados. Amém. Porque Enoque foi o tipo. Isso não falha, irmão. O tipo não falha. Então, aqui está. Aí ele fala que eles serão como brasa, ou seja, a impiedade dele, a soberba dele fará com que eles serão como palha, né? Queime rapidamente. Agora, isso aqui nós estamos vendo um lado e o outro, pela graça de Deus. Mas olha aqui ele está dizendo que vai suceder algo. Há um escape aqui, ó. Mas para vós que temeis o meu nome. Então ele está dizendo, não é todo mundo não, irmão. Não é todo mundo que vai entrar por isso. E nem é todo mundo que comete impiedade e é soberbo, não. Está dizendo que tem gente aqui que teme o nome dele, ó. Mas para vós que temeis o meu nome. Olha que palavra que ele diz.
nascerá o sol da justiça. Glória a Deus. Mas esse sol da justiça nasce para a gente. O que ele vai fazer com a gente? Um sol aquece. Um sol é bom estar nele e tudo mais. Mas olha o que ele diz, ó. Nascerá o sol da justiça e salvação estará debaixo das suas asas. Então você não vai perecer. O sol da justiça traz a salvação para você. Amém. E esse é Cristo, né? Salvação traz debaixo das suas asas. Olha você, enquanto os ímpios, aqueles vão dar um dia terrível mesmo, caiu no dia do Senhor, mas para você, olha o que a salvação faz, ó. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Você estará feliz como aqueles bezerros, pulando, tudo mais e tal. Mas vamos lá. Ó, pisareis os ímpios. Isso aí já está falando, é uma profecia com acontecimento. A terra passa por uma queima e aqui ele já está falando sobre o milênio, essas coisas todas, né? Mas você não vai estar numa terra toda queimada, e olha como é que está a terra, lava vulcânica, destruiu, derreteu tudo isso. Como poder mandar sobre isso? Ali as bombas atômicas causou isso, aquilo. Não é dessa forma, não. Ele está falando sobre um acontecimento passado, mas quando você chegar aqui nessa terra, que é ela mesmo, que passa pela queima, passa pela transformação, mas ela não é aniquilada, ou seja, ela não é exterminada, ela passa por um processo, mas depois ela é apresentada tão nova, tão mudada, que João fala, eu vi um novo céu e uma nova terra. Então, ela é mudada, ela passa por uma transformação, e já no milênio, você já vai estar num lugar muito especial, mas o milênio ainda não é a eternidade, ainda tem a eternidade pela frente, mas vai ter 1000 anos com Cristo, que é maravilhoso. Mas vamos aqui, então a gente entra por outro lado e perde o foco aqui, né? Pisarei os ímpios, porque farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos exércitos. Tudo ele está dizendo, diz o Senhor. O profeta é assim, o profeta vem e diz assim diz o Senhor. É por isso que tenha muito cuidado. Ora, irmão, entre um profeta e um pastor, um pregador, por mais que ele afirme, ele pula, ele solte, ele traga evidência, ele cura os enfermos. Irmão, é melhor você ouvir um profeta. Eles são os holofotes de Deus. Esses homens nem têm pregação de si própria. Eles vêm e dizem, assim diz o Senhor. Em outras palavras, não sou eu não, estou sendo só um transmissor. Quem está dizendo essa mensagem é o Senhor. Assim foram todos os profetas, como o 7º que foi enviado para nós. Então você vai ver com uma interpretação contrária ao profeta, muito cuidado, irmão, com isso, tá? Porque o profeta vai ser cuidadoso em vir com a Escritura. Se ele vem com a Escritura, então ele é um profeta do Senhor. Agora, se mesmo que ele seja um profeta, e ele vem com algo fora da Escritura, alguém diz, ele é um profeta, rapaz, porque ele tem sinal, ele profetiza e tudo mais, tudo bem, ele é um profeta. Mas se ele não traz a Escritura, ele é um falso profeta. Mas ele é ungido, ele tem unção de Deus, ele tem ministério de Deus, mas se ele não traz a Escritura, ele é ungido, mas é pelo seu ensinamento errado, anticristo, então ele é um falso Cristo, ou seja, por isso ele diz, falsos profetas e falsos cristos, né? E ele ainda bota no plural, não tem um só não, é bastante. Mas vamos aqui, e pisarei os ímpios, porque eles farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatuto e juízo. Agora, para nesse versículo 5 aqui, nós já falamos que vem uma queima da terra, ou seja, o profeta disse, né? Malaquias, queima da terra, destruição da terra, passar por um processo tremendo, os que cometem impiedade, são soberbos, vão ser como palha. Aí ele fala que tem a salvação de gente que teme o nome de Deus, né? Que mais será o sol da justiça, salvação traz debaixo de suas asas. Agora você vai entender por que ele está falando sobre salvação para esse povo. Olha aqui o que acontece. Olha o que Malaquias está falando, falando da parte de Deus, né? Olha aqui, porque não é nem Malaquias. Esse aqui, que eu envio, quem está falando isso é o Senhor, tá? Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. É aí que a gente tem que parar. Peraí, a igreja tem que ser curiosa e detalhar essas profecias, porque esses comentários sobre Elias foi falado até no Novo Testamento. Não é mistério que Elias venha primeiro, eles estavam preocupados com algo. Então a igreja, pessoas que não tinham
bem pouco conhecimento do que nós temos, quase nenhum. Mas sabendo das profecias, eles queriam saber. Nós precisamos caminhar segundo a profecia para esse dia. E se diz, envia o profeta Elias, então você já tem que conectar uma coisa aqui. A Bíblia está dizendo que tem um dia terrível do Senhor, tem a queima da terra, tem a salvação de um povo e tem o envio de Elias. É isso que está dizendo. Elias vem antes da queima da terra que ele está falando. Ó, Elias, na época de Malaquias, Elias estava lá para trás. Elias foi levado no carro de fogo. Né? Depois veio Eliseu, tudo mais, lá no tempo de Acabe, lá atrás. Agora Malaquias está sendo usado e Deus está dizendo que eis que eu envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. O que ele está dizendo? Um pouco antes da terra ser queimada, da destruição que tem sobre a terra, de os ímpios serem queimados pela sua impiedade e soberba e tudo mais, um pouco antes, igreja, fique atento, Elias será enviado para a terra, para a salvação desses que temem o nome do Senhor. Aí cada pregador, nós e a igreja vamos pensar assim, bom, se a Bíblia diz que teria um Elias foi o quê? Elias foi um rei, foi um pregador, Elias foi o quê, gente? Elias foi um? Pode falar alto. Elias foi um? E aí, tem uma voz de criança aí que falou isso aí. Se Elias foi um profeta, então está dizendo, um ministério profético estará na terra antes da queima da terra. E ele estará na terra e haverá um povo que ouvirá essa mensagem e será salvo antes que a terra seja queimada. Aí a gente já começa fundamentando vocês pela palavra, você se firmar na palavra, porque tem gente chegando assim, não tem profeta hoje, irmão. Os profetas duraram até João Batista e tudo mais. Ou gente dizendo hoje que o profeta o profeta de Malaquias, de Apocalipse 10, 7, 17, Mateus 17, 11, Moisés e tal. Agora nós estamos indo pelas escrituras para você se fundamentar. E você deve me acompanhar também pela escritura para dizer, ô pastor, espera aí, se eu falar que não tem um profeta, hoje, próximo da queima da terra, eu estou omitindo algo de vocês, porque o grande profeta Malaquias disse que teria sim, porque como esse povo seria salvo se não chegasse uma mensagem antes? Como Noé seria salvo se Deus não viesse até ele e falasse para ele preparar uma arca? E ele pregou para aquela geração e ele entrou na arca. E Enoque foi até antes, né, que é o tipo. Então, sempre vem uma advertência. E atrás da advertência vem o juízo. A advertência de Deus é uma mensagem que varreria a terra. E ela varreria toda a terra antes da queima da terra. E nós hoje podemos afirmar, na noite de hoje, eu não sei nem que dia é hoje, 18 de junho de 2023, podemos afirmar, essa mensagem já chegou na terra. E essa mensagem rodeou o mundo todo, está sabendo. E ela está sendo até criticada por muitos pregadores. Mas não importa as críticas. O que nos importa é se ela é escriturista. E nisso podemos afirmar, essa mensagem é escriturística. E se ela é, portanto ela é, assim diz o Senhor. Agora o sistema não vai aceitar isso, né? Agora veja bem, vamos aqui. Eis que eu vos envio o profeta Elias. Eu digo sistema de igreja, né? Desorganização, porque mensagem do profeta vem combatendo o sistema, trazendo o povo para a palavra. Mas vamos no versículo 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Então a igreja já para e já vai dizendo, espera aí, então tem que ter um Elias, né? Isso assim, para quem está nos ouvindo, quem vai nos ouvir, para quem está chegando agora, para que você saiba por que vocês falam tanto em profeta, gente. Mombrando, profeta. Oh, vocês às vezes nem direto à literatura. Eu quero te mostrar se isso é escriturístico ou não. Se não é, você tem um direito legal de nos parar e dizer, pastor, para de falar sobre um profeta, eu não tenho mais profeta hoje. Mas agora você já está vendo que os profetas não pararam lá no Velho Testamento. Há uma profecia jogando eles, a terra foi queimada? Ainda não. Se não foi, então uma mensagem de Elias está na terra, porque um povo tem que ir embora antes da queima da terra.
Versículo 5, que nós lemos: eis que eu vou enviar o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E agora, olha o que essa mensagem vai fazer, gente. Olha aí, versículo 6, agora ele está dizendo que é essa mensagem do Elias que traz a salvação para os que vão escapar da queima da terra. Eles saem antes, igual Enoque saiu. E no versículo 6 está dizendo o que essa mensagem faz com o povo do último dia, próximo da queima da terra. O que essa mensagem vai fazer com eles? E converterá, depois que Elias, ele fala: eis que eu vos envio o profeta Elias, mas na verdade não é Elias fisicamente, aquele Elias o tisbita, não. É o ministério de Elias, um outro homem com esse ministério profético, sendo profeta como foi Elias, esse ministério de novo na terra, que seria pregado. E o que esse ministério faria? Converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então você já pode observar que tem uma conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Se tem uma conversão, então converterá é você parar de ir por aquele caminho e voltar. Então mostrando que saímos de um caminho original. Ou por mais que queríamos servir a Deus, os nossos próprios ideias, ou nosso ensinamento teológico, religioso, nós estávamos ensinando, tentando servir a Deus, mas fora da sua vontade. Você diz: como pode, irmão? Tentando fazer um serviço para Deus fora de sua vontade. Porque a perfeita vontade de Deus está na palavra. Então a mensagem de Elias veio e nos traz de volta. Então, fala: converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Uma conversão. Então você vai ter a fé dos pais. Por isso nós afirmamos, comentamos aqui antes, porque a igreja hoje precisa ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque os pais apostólicos, quando a igreja começou, em Atos 2, 36, 37, 38, primeiro passo daquela igreja primitiva foi: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje esses filhos, a fé deles é convertida à fé dos pais, e primeiro passo que esse profeta veio dizer é: ó igreja, nós precisamos voltar ao batismo bíblico, e esse é em nome do Senhor Jesus Cristo. E segue pela santificação, o ensinamento que Paulo deu, a unidade de Deus, e uma série de coisas assim, tirando a igreja de todo o sistema de organização e trazendo a igreja de volta à palavra original. Amém? Agora, muito bem, a gente lê isso aqui, como a gente teve um outro homem, deixa eu ver se é, me acompanha aí rapidinho, em Lucas capítulo 1, que teve um outro homem na terra, com esse ministério também profético, e chamado de Elias. Vocês sabem o nome dele? Aqui no Novo Testamento, um profeta que foi chamado de Elias, que também veio na virtude e no espírito de Elias, ou seja, ele teve também o mesmo ministério de Elias, inclusive ele até teve alguns, ele falou duramente, né, contra as mulheres, principalmente uma mulher que estava vivendo errado ali, né? E vocês lembram o nome dele? João Batista, muito bem. Então você vê, você está encontrando aqui, agora preste bem atenção. Ele está falando de um Elias antes da queima da terra. Mas lá na primeira vinda de Jesus Cristo, a gente encontra, você sabe que João Batista, Isabel era prima de Maria, não é isso? Então João Batista era praticamente primo de Jesus, né? Carnalmente falando. Porque tanto é que Maria foi saudar Isabel, e João estava com 6 meses, né? Então ele é contemporâneo de Jesus, desse homem aqui. Agora, vamos ver. Para aqueles que pegam essa profecia e atribuem a João Batista, porque Jesus também chama João Batista de Elias. Por que ele chamou João Batista de Elias? Ele chamou por causa do espírito de Elias, ou seja, o ministério de Elias, o Espírito Santo, aquele ministério de Elias, estava em João Batista. João Batista também foi chamado de Elias, né? Também a voz do que clama no deserto. E então aqui você vê quando fala do nascimento dele, Lucas capítulo 1 e versículo 20. Oi? É 26? 17? Anúncio de Jesus, nascimento de Jesus. Ah, tá. Aqui, um anúncio, aqui nasce um menino,
na época, logo após, Jesus nasce depois, não é isso? Muito bem, verdade. Olha quem nasce antes de Jesus, que também foi chamado de Elias. Agora você sabe que de Jesus para cá, olha aí, olha o tempo que tem. Quantos 1000 anos, né? 2000 anos mais ou menos. E pela profecia de Malaquias foi, antes um pouco da terra ser queimada, enviarei Elias. Tem gente atribuindo toda essa profecia a João Batista. Então cadê a queima da terra? A terra está aí, a terra continua os seus pecados. E olha quantos anos tem, olha aí, olha o ano que nós estamos, 2023. E pela queima da terra seria o quê? Não ficaria nem raiz. Não ficaria nem raiz e nem ramo. Então, a destruição da terra. Então, a terra está aí. Agora nós encontramos que chega um homem aqui com o espírito de Elias. Mas vamos ver a profecia que fala dele aqui, Lucas 1, versículo 16, né? Eu vou ler do 15. Isso aqui é um anúncio, tá? Do anúncio do nascimento de João, falando com o pai dele, Zacarias. Olha o que ele fala aqui, Porque, Lucas 1:15, porque será grande diante do Senhor, falando de João Batista. E realmente, né? Jesus fala da grandeza do ministério de João Batista, né? Que entre o nascido de mulher não teve um maior que João Batista. Porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Olha que coisa. E foi mesmo, tá? Quando Maria cumprimentou Isabel, saudou e falou sobre o nome de Jesus, João saltou no ventre da sua mãe, lá da Isabel, né? Estava lá como morto, né? E soltou. Mas vamos aqui. Porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E converterá, olha aqui a profecia, olha aqui, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Muito bem. Já está pegando uma parte da profecia de Malaquias, tá? Ele já pegou uma parte aqui. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor teu Deus, e irá diante dele, olha aí, irá diante dele, quer dizer, do Senhor, no espírito e virtude de Elias. Para fazer o quê? Para converter o coração dos pais aos filhos, rebelde à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Vou voltar aqui à profecia. Quero saber se a igreja percebeu algo aqui nessa declaração do anjo para Zacarias sobre esse menino chamado João. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Então ele deve ser aquele Elias de Malaquias, capítulo 4, versículo 5 e 6. Sim, ele está cumprindo uma parte, para converter o coração dos pais aos filhos, rebelde à prudência do justo, com o fim de preparar um povo bem disposto. Faltou alguma parte da profecia aqui, de Malaquias, capítulo 4, versículo 6? Ou está tudo aqui? Converter o coração dos filhos aos pais. Não é isso? Então, muito bem, é isso aí, Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Muito bem, converterá o coração, deixa eu voltar aqui, converterá o coração dos pais aos filhos, mas na profecia de Malaquias, capítulo 4 e verso 6 está, converterá o coração dos pais aos filhos, e a irmã citou aí, e dos filhos aos pais, não é? Tem uma ida e tem uma volta. Então, e depois o rebelde da presença do justo não diz que era dos filhos aos pais, então não cumpriu essa parte. Se ele não cumpriu essa parte, então olha a escritura se encaixando, olha ela se encaixando, ele não cumpriu essa parte, tem a conversão dos filhos aos pais. Se ele não cumpriu essa parte, então dentro desse versículo ficaram dois ministérios, ou seja, dois homens que seriam usados pelo Espírito do Senhor, como Elias, dois profetas, que apesar de estar dentro da profecia no versículo ali, eles estariam com um tempo bem distante um do outro. Como seria? Um Elias seria na sua primeira vinda, e o outro seria para a sua segunda vinda. Porque na sua segunda vinda ele viria para raptar a sua igreja. A mensagem chegaria primeiro, e depois que a igreja fosse tirada, a terra será queimada. Podemos caminhar pelas escrituras, irmão, sem medo de errar? A escritura te dá segurança, irmão. E quando você vê a escritura aqui, não pode faltar nada com relação à profecia. O anjo não falhou em dizer a Zacarias e esqueceu da outra parte da profecia.
Porque, na verdade, Deus, através de João Batista, estava preparando os pais para Jesus dar boa-vinda aos filhos. Então, o ministério dele também foi profético, mas não cumpriu toda a profecia. Ainda havia um outro ministério para chegar. Agora, vamos aqui, nós estamos aqui, vamos até Mateus. A gente já passou por isso aqui, mas por alguma razão, a gente está de volta aqui, isso é bom. É só para você ver. A pergunta seria assim: por que profeta hoje? A maioria das pessoas, quando fala em profeta, eles pensam que é igreja que tem profeta. Tipo assim, um irmão se levanta aí e dá uma profecia. Eu vou lá naquela igreja que tem profeta, eles vão falar algo para mim. Irmão, dom de profecia é uma coisa. Profetas, com ofícios proféticos, é totalmente diferente. Eles nasceram para isso. E eles vêm com assíduos do Senhor. Entende? Então, e eles vêm e trazem o povo para a palavra. Então, é diferente isso. Né? Você vê que Paulo fala sobre os dons ali no livro de Coríntios. Mas aqui, e as pessoas, às vezes a pessoa profetiza: eu tenho algo para dizer, irmão, Deus me usou, Deus me mandou te dizer isso, mas espere um pouco. Vamos trazer a palavra para o povo. Os dons têm o seu lugar, mas primeiro é a palavra. Se a palavra chegar para o povo e eles rejeitarem a palavra, irmão, tenha cuidado com essas profecias, porque o Espírito Santo te levará a toda a palavra. Ele é o Espírito da verdade. Amém? Então, agora aqui em Mateus 17, verso 11, eles fazem essa pergunta a Jesus. Eles estavam sabendo, eles estavam atentos a isso. E os escribas tinham escrito isso e falavam isso, que é necessário que Elias viesse primeiro. Então os discípulos, quando ouviram Jesus, depois da transfiguração ali, Mateus 17, no verso 11, olha aí, eles perguntam no versículo 10, né? Olha aqui, ó. Eles estavam atentos a isso, é isso que a gente tem que estar. Ó, e os seus discípulos interrogaram, Mateus 17, 11, estou lendo 10. E os seus discípulos, versículo 10, os seus discípulos interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Ó, Senhor, eles dizem que Elias tem que vir primeiro. Olha o que Jesus disse. E Jesus respondeu e disse-lhe, mas vai tocar nesse assunto de novo, ó. Respondendo, disse-lhe: em verdade, Elias virá e restaurará todas as coisas. Pergunta à igreja: essa palavra virá e restaurará, esse verbo está em que tempo? Não é no futuro? Ele usa dois verbos aqui, ó. Elias virá e restaurará todas as coisas. Então, bem lembrado, futuro. Ora, ele está jogando Elias lá para frente. Elias, João Batista é Elias. Aqui o próprio anjo falou. O próprio Jesus chama ele de Elias. E ele está dizendo o quê? Elias virá e restaurará, respondendo ao discípulo. Vamos ver o que ele diz no versículo 12. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Olha o versículo 13. Então entenderam o discípulo que ele falara de João Batista. Por isso, muitas das pessoas pegam essa profecia e atribuem toda a João Batista. Porque eles falam: ó, irmão, estava falando de João Batista. E até pessoas que pregam contra a mensagem, foram pregadores da mensagem, estão dizendo: era João Batista. Agora, veja bem, tudo bem. Eles entenderam que ele falava de João Batista quando ele falou: fizeram dele tudo o que quiseram. Ele já veio, fizeram dele tudo o que quiseram. Assim farão eles também com o Filho do Homem. Mas se você pega antes, quando ele começa a responder, ó, se João Batista já tinha morrido, que ele falou mesmo, fizeram dele tudo o que quiseram, cortaram a cabeça dele, né? Ter falado a verdade. E ele está se referindo a João Batista ali, né? Mais na frente ele se refere. Se ele fosse se referir a João Batista, se fosse só a profecia para João Batista, ele diria assim: ó, Elias já veio e fizeram dele tudo o que quiseram. Você vê que antes dele tocar no assunto que Elias já veio e fizeram dele tudo o que quiseram, que eles entenderam que se referia a João Batista, ele para e diz assim: Elias virá, ó, jogou lá para frente. Elias virá e restaurará, ó, todas as coisas. Mas digam-vos que Elias já veio.
Se fosse isso tudo, João Batista, nós diríamos que houve um erro gramatical terrível. Dois erros. O erro gramatical terrível, Jesus cometeu um erro gramatical, ou quem traduziu a Bíblia, terrível, porque botou Elias virá e restaurará. Elias já veio, jogou lá para o futuro e depois jogou para o passado, nem trouxe para o presente. Elias já veio, né? E outro detalhe que está nessa profecia é que ele fala: Elias virá e restaurará. Todos aqui sabem o que significa uma restauração, não sabe? Restaurar é trazer de volta uma coisa que saiu do seu original, é ou não é? Agora, se você for preparar, você pode chamar isso de restauração? Não. Você vai construir uma casa. Você pega um terreno, nos carros de Daniel vão construir uma casa ali. Aí que tal eu chegar ali, ou nos carros de Daniel, vocês vão restaurar uma casa aí? Ele disse: não tem casa aqui, nós vamos restaurar, nós vamos construir. Agora, se você pega uma casa, você começa, como você fez aqui, você mudou, trouxe mudança e coisa. Você está construindo uma casa? Eu estou construindo, não, irmão, eu estou mudando ela, eu estou restaurando. Aí sim, ele botou: Elias virá e restaurará. Todo leitor da Bíblia, acompanhando o ministério de João Batista, que foi tão rápido, né? E a vida dele ali, sabe que esse homem não teve um ministério de restauração, né? Ele não teve. Vamos ver se vocês lembram, para a gente adiantar aqui. Quando Isaías se refere a João Batista, ele fala o que? Voz do que clama no deserto, não é isso? Quando Malaquias fala de ministério de João Batista, no capítulo 3, ele fala que ele é o quê? Que ele é um quê? Propulsor solar da mensagem. Sim, mas aí chama ele o quê? Um anjo, não é? Um anjo que... né? Um anjo que preparará o caminho diante do Senhor. Olha aí, preparando o caminho, não restaurando. Então, essa parte da profecia, de restaurar para João Batista, fica desconectado, porque o Malaquias mesmo disse que ele é o anjo que preparará o caminho diante do Senhor e de repente virá o seu templo. Então, desconecta isso com João Batista, ele não tem parte de restauração, e também botar isso, uma restauração no futuro, e uma vinda para o futuro para restaurar. Então, concluindo, igreja, Jesus está falando, repetindo exatamente esses dois ministérios que está no versículo 6 de Malaquias 4. Ele está dizendo: um Elias já veio, mas um Elias virá. Ele podia ter colocado assim, se ele quisesse. Um Elias já veio, gente. Calma aí. Vocês estão perguntando sobre Elias? Antes do fim, tudo mais e tal. Um Elias já veio, vocês fizeram o que quiseram, Herodes mandou prender ele e tal, Herodias, mandaram cortar a cabeça dele, fizeram dele tudo o que quiseram, e também assim farão com o Filho do Homem. Mas espere, agora vai ter outro ministério, tá? Outro profeta. Elias virá e restaurará. Ele podia ter colocado assim, mas ali está assim, porque se não está assim, e eles entenderam que era de João Batista, por causa da forma que João Batista morreu, como Jesus identificou ele. Mas se não tiver assim, se não for assim, se for botar todo em João Batista, irmão, a Bíblia teve um erro gramatical terrível, que o homem estava até no passado do ministério dele, que já tinha morrido. E Jesus coloca no futuro e coloca uma obra de ele para o futuro e restaurando. Nem isso está no ministério dele. Ele não teve ministério de restaurar, mas de preparar. Mas ele disse: vem um Elias, vai voltar esse ofício na terra. Um outro homem se levantará, uma mensagem chegará, um profeta Elias se levantará. Aí vai restaurar a igreja de volta à palavra original. Glória a Deus. Por isso, é desse ministério que Malaquias está falando. Só que dentro desse versículo, ele fala sobre os dois Elias. Mas a queima da terra só sucederia depois que o último Elias, o que tinha a parte de restaurar, que viria no futuro, quando eles estavam falando lá, tá? Que viria depois que ele viesse e a mensagem dele chegasse. Agora, quando a mensagem dele chega, ela traz um efeito tão tremendo na igreja, que ela faz a igreja restaurar de volta a palavra original. Começa com o batismo, o ensino doutrinário e tudo mais, até que eu e você recebamos também o mesmo Espírito Santo e se revistamos tanto da palavra, sejamos transformados e vamos sair daqui antes da primeira bomba cair. Amém? Glória a Deus. Aqui mais um pouquinho, para a gente ver se essa restauração não continua. Olha aí Atos capítulo 3 e versículo, acho que é 21, né?
Veja bem aqui. Quando Pedro fala de... Acho que é Pedro que está falando, creio que é... Ó, Atos 13:21, olha. E envie ele a Jesus Cristo. Ó, Jesus será enviado após isso, ó. Envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. O qual, se referindo a Jesus, né? O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então veja, haverá uma restauração de tudo. Olha aí dizendo, de novo, falando, Elias virá e restaurará. Olha o Espírito Santo na boca de Pedro, falando sobre essa restauração, que seria através de um profeta, tá? Não é um povo, não é um pastor, não é um quinto de Efésios, não, é um profeta que faria esse trabalho. Porque o Senhor Jeová, que é ele, disse que não faria coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amém? Então nós encontramos isso aqui, né? E nós vamos um pouquinho aqui, olha aqui, vamos terminar com a leitura bíblica aqui. Nós poderíamos ir a mais escrituras, né? Nós só paramos aqui para entender, porque tem pessoas parando aqui sobre essa parte com João Batista, e você encontra Pedro falando isso aqui, sobre essa restauração. Jesus também falou. Alguns chegam a dizer que a lei e os profetas duraram até João, né? Mas vocês já ouviram mensagem aqui, Marquinhos mesmo já pregou várias vezes aqui, né? Tinha vários profetas da graça, né? Paulo mesmo era um profeta, né? E a igreja lá tinha profetas também. Tinha profetas lá que não eram profetas para a era, assim, que traziam a palavra, como Paulo foi profeta da primeira era. Mas Gabo, outros profetas ali, tinha na igreja. Mas a Bíblia está falando desses profetas para a era, como Paulo foi, e está dizendo que, e fala que viria um profeta antes da queima da terra. Então é um profeta enviado, né? Não é um profeta na igreja, é um profeta enviado para a sua mensagem, iria em toda a terra, e ele restauraria a mensagem dele, a igreja de volta à palavra original. Que igreja é essa? Essa igrejinha aqui, a igreja lá do Rio, a igreja lá de Belo Horizonte, a igreja de São Paulo, não, a igreja corpo de Cristo. Porque Jesus disse que aonde tiver o corpo, a palavra, aí se juntarão as águias. Glória a Deus. Então essa mensagem traria essas águias para junto, olha aí, da palavra. Agora vamos aqui a Apocalipse, nós vamos concluir aqui, aí nós vamos ler um pouquinho da mensagem aqui, ó. Pouca coisa da mensagem. Apocalipse 10:7. Essa parte aqui que as pessoas, eu vi uma última pregação, né, de um homem bem renomado, dizendo que esse aqui não é o mensageiro, esse é um anjo, não tem nada a ver, né, que o mensageiro é só para a igreja de Laodiceia. Mas você vai encontrar que, olha aqui o que acontece nessa visão de João. João está vendo aqui, Apocalipse 10, do 1 ao 7. É comido por João um livrinho trazido do céu. E depois a gente vai ver aqui o que o profeta fala também sobre esse anjo, esse sétimo anjo, né? Olha aqui, ó. E vi outro anjo forte, Apocalipse 10, versículo 1 ao 7. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava um arco celeste, o seu rosto era como o sol, seus pés como coluna de fogo. Essa declaração desse anjo aqui, se você vê em Apocalipse primeiro, esse anjo aqui, essa manifestação aqui, esse anjo é Cristo, tá? Porque se você ler capítulo 1 de Apocalipse, João disse que quando olhou para ele, João disse que caiu como morto, o seu rosto era como o sol. Olha ele aqui também dizendo sobre esse anjo forte, que seu rosto era como o sol. E o profeta fala na mensagem que essa manifestação aqui foi Cristo, tá? O profeta fala. Mas vamos mais adiante aqui. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste, seu rosto era como o sol e seus pés como coluna de fogo. Tinha na sua mão um livrinho aberto, depois seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões, as suas vozes, eu ia escrevê-la,
e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não os escreva. Preste bem atenção que os 7 trovões não é esse trovão como a gente está acostumado a ouvir aí das nuvens, chocando-se uma com a outra e batendo. Você vê que tem voz quando eles trovejaram. Você vê que até mesmo diz assim, foi dito aqui para João: sela o que os 7 trovões falaram e não escreva. E João também antes disse: eu ia escrever, então ele entendeu. E sela o que eles falaram, não escreva. Então não foi trovão comum como você e eu podemos pensar aí nessas chuvas fortes que dá, as nuvens chocando uma com a outra, tudo mais e tal. Mas vamos lá. 5. E o anjo que devia estar sobre o mar e sobre a terra, o anjo estava aqui, tá? Sobre o mar e sobre a terra. O anjo que devia estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, o que nele há, e a terra, o que nela há, e o mar, o que nele há, que não haveria mais demora, tá? Aí ele vem e diz: mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, há um irmão pregando que esse segredo de Deus está aqui, olha aqui onde ele leu. E vamos ver, olha aqui, cadê? Apocalipse 11 e versículo 15. Ele diz que o segredo de Deus está aqui, 11 e 15. Tocou o 7º anjo a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ele diz que esse aqui é o segredo de Deus. Meu irmão, preste bem atenção. O anjo forte está na terra. Esse anjo aqui é o celestial, ele toca lá e diz que o reino do céu viera a ser do Senhor e do seu Cristo, né? Os grandes vozes que diziam: o reino do mundo viera a ser, aliás, o reino do mundo viera a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Mas preste bem atenção que Apocalipse 10, 7, o anjo forte desce, bota o pé no mar e na terra, e tem um livro na mão aberto. Esse livro no capítulo 5 estava fechado, está aberto, e quando ele desce, e ele fala com voz de trovão, né? E aí aqueles trovões soam sua voz. João não é proibido escrever, e não foi escrito. E aí é dito assim: mas no dia da voz do 7º anjo, ali está o 7º anjo. Agora, ele é o mensageiro terreno, esse 7º anjo. De certo que o pastor concorda, mas ele disse que esse mensageiro, não se pode atribuir ao mensageiro terreno a profecia de Apocalipse 10 e 7. Muito bem. Mas porque o segredo de Deus não seria só anunciar que os reinos desse mundo viriam a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E todo o segredo que estão na Bíblia, os mistérios não revelados, e essa restauração que tinha que haver, todas essas coisas estavam escondidas: semente da serpente, unidade de Deus, batismo em nome de Jesus. Então isso são segredos de Deus que anunciou os profetas do céu. E quem faria isso seria o 7º anjo. Agora, o 7º anjo é um mensageiro, assim como Malaquias 3 fala que João Batista era um anjo que prepararia o caminho diante do Senhor. Esse 7º anjo também é um mensageiro terreno da terra, que um homem usado por Deus com esse ministério, que traria todo esse segredo para a igreja, e isso daria a ela fé de arrebatamento. Amém? Mas tudo bem. Então, veja bem, agora você vai dizer: irmão, mas o moço conhece muita coisa e tudo mais e tal. Irmão, nós temos de caminhar pelas escrituras. Ele afirma que escrituristicamente não poderia ser e tudo mais. Mas olha aqui, como ficaria isso? Sai de conexão, vai desconectar tudo. E se você desconectar uma coisa, se você deslocar a palavra, você está desconectando tudo. Então, o grande segredo da revelação é: quando a revelação é de Deus, ela entra por toda a Bíblia. E quando ela entra por toda a Bíblia, você sempre vai ver Cristo, Cristo e Cristo. Se não aparecer Cristo, essa revelação é falsa. O quadro está desconectado. Nós precisamos deixar com que a coisa se conecte junto com a Bíblia, irmão. O que vai dar um assíduo do Senhor para o que nós estamos ensinando, até teu sonho, tuas experiências, tua visão, o que você acha. Se isso não estiver de acordo com a Bíblia, põe isso fora, irmão. Mas se estiver de acordo com a Bíblia, é assíduo do Senhor. Amém? Agora, vê se vocês conseguem achar rapidamente aí. Eu acho que vocês não vão conseguir achar rápido não, porque é a Era de Laodiceia, né? Marquinhos explicou aquele dia como é que acha, né? Livro das Eras, é isso que procura? As Eras de Laodiceia? O íconezinho do aplicativo, livros.
Vai no livro, quem vai aí no aplicativo, É as 7 eras. vai no livro e procura as 7 eras, né? Aí vai aparecer olha, a revelação, os antipáticos e as eras. Até um resumo das 7 eras. Encontraram aí? Amém? Quando vocês acharem o livro da Era de Laodiceia, ele falou, vai no livro e depois vocês vão livro das eras, né? E depois você vai na Era de Laodiceia. Está logo no início. Está sobre o mensageiro. Eu vou aqui. Mensageiro. É uma pouca coisa que nós vamos ler aqui, né? Se der tempo a gente lê também na mensagem Atração sobre a Montanha. Olha aqui. Acharam aí? Conseguiu achar? Agora você vê, eu não sei o parágrafo, né? Onde ele fala do mensageiro. Vou começar no mensageiro. Ele fala aqui, ó. Como é que começa? Eu duvido muito que alguma era verdadeiramente conheceu o mensageiro que Deus lhe tinha enviado, exceto na primeira era que Paulo foi o mensageiro. 18, né? É 18? Eu duvido muito que qualquer era da igreja É isso aí. Então, parágrafo 18, irmão, da mensagem à Era de Laodiceia. Tá? Então, já vou ler logo esse pedacinho aqui e a gente vai pular um pouco. Ó. Eu duvido muito que alguma era verdadeiramente conheceu o mensageiro que Deus lhe tinha enviado, exceto na primeira era em que Paulo foi o mensageiro. E até mesmo nessa era muitos não reconheceram apesar do que ele era. Agora, a era que estamos vivendo vai ser uma era muito curta. Os eventos vão tornar-se conhecidos muito rapidamente. Portanto, o mensageiro para esta era de Laodiceia tem de estar aqui agora. Olha aí. Embora talvez não o conheçamos por enquanto, porém terá de haver seguramente um tempo em que ele se torne, né? Aqui, rabiscou um pouco aqui, né? Eu creio que se torne conhecido. Agora eu posso provar isso porque temos escritura que descreve seu ministério, viu? Em primeiro lugar, esse mensageiro vai ser um profeta. E isso você tem que já guardar aí, que esse mensageiro da Era de Laodiceia vai ser um profeta. Ele terá o ofício de profeta. Ele terá um ministério profético. Esse será baseado solidamente na palavra, porque quando ele profetiza ou tem uma visão, será sempre orientado à palavra. E sempre acontecerá. Ele será vindicado como um profeta por causa de sua exatidão. A prova de que ele é um profeta encontra-se em Apocalipse 10 e 7. Olha, ele já está começando a dizer que esse de Apocalipse 10 e 7 é o mensageiro da Era de Laodiceia, sim, viu? Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Agora, esta pessoa, que nesse versículo é chamado de anjo, na nossa versão bíblica, não é um ser celestial. Tá? O 6º anjo da trombeta, qual é o ser celestial? Está em Apocalipse 9, 13. Ele está falando do ser celestial e dos anjos mensageiros. Vamos lá, Apocalipse capítulo 13. E o 7º, da mesma ordem, está em Apocalipse 11, 15, onde nós lemos. E o 7º anjo, que é o ser celestial, está em Apocalipse 11, 15, que fala que os reinos desse mundo vieram a ser de Deus e do seu Cristo. Agora ele vai falar aqui, ó. Este aqui em Apocalipse 10 e 7 é um mensageiro da 7ª era e é um homem. Amém? Amém. Está vendo o que ele está dizendo? Agora o pastor disse, não é não. Pastores estão pregando que não é. Que esse aqui de Apocalipse 10 e 7 é o celestial. E esse segredo é que ele vai anunciar, ô irmão. Veja bem, nós estamos indo pela escritura. Apocalipse 10 e 7 Apocalipse 10 e 7. Este aqui em Apocalipse 10 e 7 é o mensageiro da 7ª era e é um homem. Exatamente o que o profeta está falando, é exatamente o que ele falou, o contrário. Ele disse, esse de Apocalipse 10 e 7 é o mensageiro da Era de Laodiceia e é um homem. Ele disse que há um erro, os pastores estão pregando que o Apocalipse 10 e 7 é o mesmo mensageiro da Era de Laodiceia, mas gente.
É porque o mistério está ali, o segredo dos trovões estão ali, os selos seriam abertos, os segredos dos trovões seriam dados ali. Então é assim, isso é assim do Senhor, porque isso é escriturístico. Porque o que ele estaria fazendo então? Que anjo é esse que estaria ali na terra, e o sétimo anjo com o livro aberto, e o anjo forte fala dele que está ali. Que ninguém sabia do segredo, só ele, só João, e João não pôde escrever. Mas ele vai e diz, no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Então, muito bem, eu não vou ler tudo aqui, eu vou mais embaixo aqui, não sei se vocês vão encontrar aqui, ó. Vamos ver se vocês acham parágrafo aí para mim. Foi no período do tempo do fim que 7 trovões de Jesus saíram. Conseguiram achar aí? Está pertinho, tá? 22. Oi? 22. Parágrafo 22. Foi no período do tempo do fim que os 7 trovões de Jesus saíram. Apocalipse 10, de 3 ao 4. E clamou com grande voz como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Se não ouviram os 7 trovões das suas vozes, eu ia escrevê-la. E ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não escreva. O que estava nesses trovões, ninguém sabe. Mas precisamos saber, e será necessário um profeta para obter a revelação. Porque Deus não tem outra maneira de trazer à luz as suas revelações escriturísticas, exceto através de um profeta. A palavra sempre veio através de um profeta, e sempre virá. Que esta é a lei de Deus. Fica evidente, até mesmo por um exame ocasional da Escritura. O Deus imutável, com caminhos imutáveis, invariavelmente, envia seu profeta em cada era onde as pessoas tinham extraviado a ordem divina. Havendo não só os teólogos, mas também o povo se afastado da palavra. Deus sempre envia seu servo para essas pessoas. Porém, a parte dos teólogos, a fim de corrigir o falso ensinamento e conduzir o povo de volta à palavra. Né? A parte dos teólogos, não vai teologicamente. Aí ele diz aqui, ó, portanto, vemos que vem um mensageiro para a 7ª era, e ele é um profeta. Não somente vemos que este mensageiro viria aqui em Apocalipse 10 e 7, mas encontramos que a palavra fala de Elias vir antes que Jesus retorne, em Mateus 17:10. E seus discípulos interrogaram, dizendo, porque dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro. Jesus disse, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Eu vou soltar mais um pouco aqui, irmão. Ele está repetindo, nós lemos a escritura antes, aí para não passar por toda a escritura que ele vai falar aqui, vê se vocês conseguem achar o parágrafo aí, um pouquinho mais na frente, ó. Jesus chamou João Batista de Elias, Mateus 17:12. Vê se acha esse parágrafo aí para mim. Jesus chamou João Batista de Elias, Mateus 17:12. 29. Muito bem. Então agora parágrafo 29, irmão. Então quase terminando aqui a leitura. Jesus chamou João Batista de Elias, Mateus 17:12. Mas digam-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. A razão pela qual ele chamou João de Elias foi porque o mesmo Espírito que estava sobre Elias voltara sobre João. Assim como esse Espírito voltará sobre Eliseu, após o reinado de rei Acabe. E agora, uma vez mais, esse Espírito voltará, aquilo lá era voltar, tá? Esse Espírito voltará sobre outro homem, um pouco antes de Jesus vir. E ele será um profeta. Ele será vindicado como tal por Deus, uma vez que Jesus mesmo não estará aqui em carne para vindicá-lo, como ele fez com João. Isso será feito pelo Espírito Santo, de modo que o ministério deste profeta será acompanhado de grande maravilha e manifestação. Como um profeta, cada revelação será vindicada, porque cada revelação acontecerá. Maravilhosos atos de poder serão realizados aos seus comandos em fé. Então será dada a mensagem que Deus lhe deu na palavra, para converter as pessoas de volta à verdade e o verdadeiro poder de Deus. A verdade e ao verdadeiro poder de Deus. Alguns ouvirão, porém a maioria fará o esperado e o rejeitará. Visto que esse profeta, mensageiro de Apocalipse 10 e 7, olha aí, o irmão disse que é celestial, não tem nada a ver com o irmão branco. Apocalipse 10 e 7
será o mesmo de Malaquias 4, 5 e 6. Malaquias 4, 5 e 6 não é do irmão branco? Amém? Amém. Visto que esse mensageiro, esse profeta mensageiro de Apocalipse 10 e 7, será o mesmo de Malaquias 4, 5 e 6. E ele naturalmente será como Elias e João. Ambos foram homens rejeitados pelas escolas religiosas, reconhecidas de seus dias. Ambos foram homens do deserto, ambos agiram somente quando tinham o assim diz o Senhor. Diretamente de Deus por revelação. Amém? Agora eu vou soltar bem mais à frente para a gente concluir aqui, ó. Eu virei uma página, então vai estar bem lá na frente. Isso aqui nós já lemos aqui algumas vezes, né? Lá na frente, virei uma página e entrei para outra. Ó. Agora esse mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10, 7 fala duas coisas. E se vocês acham, adianta um pouco para os parágrafos aí, e que vai dar para... O que vocês vão achar aí? Para a gente terminar. Agora esse mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10 e 7 fará duas coisas. Ok, 38 então, tá bem? Agora, esse mensageiro de Malaquias 4, vamos voltando lá ao assunto de Malaquias, tá? E Apocalipse 10 e 7. Irmão, preste bem atenção, que quem está falando que é o mesmo é o profeta, tá? É porque ele está falando porque a Bíblia está dizendo que é o mesmo. Ah, mas o irmão, o pastor está embasado, pastor. Ó, irmão, não importa. Ah, eu creio que vocês vão ter luz agora que eu falei isso. Muitos captaram essa luz, irmão, está ao contrário. É só o mesmo. Agora o Apocalipse, o anjo, sétimo anjo celestial, que clama lá em Apocalipse 11, parece que é 15, né? O reino desse mundo virá ser do nosso Cristo. Sim, aquele anjo lá, o sétimo anjo lá, esse aqui é o terreno. Esse aqui vem para a igreja. E ele não está só em Malaquias, não está só nas eras da igreja, não. Ele está nas eras da igreja, mas ele vem para a igreja que está na sétima era da igreja. E o mistério está em Apocalipse 10, 7. E ele vai lá para revelar o mistério, que Deus revela o mistério para a igreja. Então é dele que está falando. Apocalipse 10, 7 é o mesmo mensageiro, a era da igreja de Laodiceia. Não pode dizer que aquele ali é o anjo celestial. E que o anjo celestial estaria ali para ver. E o anjo forte faria. No dia da voz do sétimo anjo, quando tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. O segredo de Deus lá no final, para anunciar que o reino desse mundo virão a ser de Deus e de seu Cristo? Não, o segredo de Deus é para nós ter revelação para ir embora, não rápido. Glória a Deus. Então essa é a coisa, não pode se desconectar da Escritura, irmão. Eu estou afirmando que quem está dizendo isso aqui, junto com a Bíblia, é um mensageiro. Já viu quantas vezes ele falou que são o mesmo? São o mesmo, irmão. Então que luz que o homem tem que não é. Isso traz confusão na mente das pessoas. Mas se conecte com a Escritura, irmão. A Escritura te dará luz, você se firmará. E ninguém pode te enganar. Amém? Glória a Deus. Agora esse mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10 e 7, tá bom? Uma conclusão. Eles são o mesmo, tá? Ele está falando Malaquias 4, que é o mesmo mensageiro, a era de Laodiceia. Era que Deus nos tirou de lá com a palavra. Malaquias 4 e Apocalipse 10 e 7, tá? Fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá o coração dos filhos aos pais. Sabe o que ele está dizendo? Que sem a revelação dos mistérios de Apocalipse 10, não tem restauração dos filhos aos pais hoje. Amém? Amém. Deu para entender isso aí, irmão? Olha o que ele está falando. Ó, agora esse mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10 e 7 fará duas coisas. Aí você pega as duas escrituras. Ó, eles são o mesmo, tá? Eles são o mesmo mesmo, tudo bem. Mas lá em Malaquias 4 está dizendo que haverá restauração dos filhos aos pais. Agora, Apocalipse 10 e 7, o anjo forte está dizendo que quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta, se revelará o segredo de Deus. Como ele é o mesmo? E olha o que ele vai fazer. Então, a coisa está ali, irmão. Então, a restauração da sua fé, a preparação para o rapto, está dentro do toque da trombeta do sétimo anjo de Apocalipse 10 e 7. Amém? Amém? Você disse, é isso? É isso. E é isso que Deus trouxe para você. Amém? Amém? Agora, esse mensageiro de Malaquias 4
e Apocalipse 10:7 fará duas coisas. Muito bem, quais são? Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá o coração dos filhos aos pais. O que é isso, converter o coração dos filhos aos pais? Aí ele vai dizer, segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões em Apocalipse 10. Oi, irmão Bruno, espere, Apocalipse 10, revelação dos trovões, João nem escreveu, ele sabia, mas não escreveu não. E foi dito a ele, não fala não, João. Os 7 trovões falaram, mas guarda isso aí, não escreve. João não escreveu. Agora o Senhor está dizendo que esse mensageiro traria essas revelações, que essas revelações que ia restaurar a fé dos filhos e a fé dos pais, ele diz, é exatamente isso. Mas, irmão, a Bíblia, isso aqui quem está te dizendo a Bíblia, isso é o Espírito Santo te mostrando. E podemos afirmar sem medo de errar. Essa obra já está na terra, está em você que é o eleito de Deus. Essa mensagem está te restaurando cada dia. E você vai ver, ela te tirará daqui. Amém? Agora, esse mensageiro de Malaquias 4, Apocalipse 10:7, fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá o coração dos filhos aos pais. Eu pensava que a mensagem veio falar só sobre a cura divina, né? A gente pensava, Deus foi usado, o irmão Branco foi usado tremendamente, chamou muita atenção, as igrejas apoiaram ele em tudo mais e tal. Mas olha, isso começou com os sinais. Mas o grande segredo era quando a palavra se abrisse, a palavra fosse revelada. Veja, os mistérios declarados. Por isso está aqui, Agora esse mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10:7 fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões em Apocalipse 10. Acho que é isso. O que quer dizer isso aí? 7 trovões de Apocalipse 10, o que quer dizer? Os quais, quer dizer, esses 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Amém? Você disse, é tão simples? Sim, é simples e profundo. A coisa parece estar tão escondida, mas para você está revelado. Porque Ele revelou, irmão. E você tem que agradecer a Deus que Ele disse, graça te dou, Pai, ocultar-te do sábio e entendido e revelar-te aos pequeninos. Os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Tudo bem, o que essas revelações fazem comigo, com os Carlos lá atrás, com o André, com o Tânia, com o Marquinhos, com o Julinho, com o Daniel, com o outro dos Carlos, com nós todos? O que ela faz? Essas revelações fazem. Os quais são as revelações contidas nos 7 selos, né? Os trovões, ele revelará os mistérios dos 7 trovões, em Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Serão essas verdades de mistério, olha aí. Essa verdade do mistério divinamente revelada, é que literalmente converterão os corações dos filhos aos pais do Pentecoste. Exatamente assim. Amém. Então isso quer dizer que se esses mistérios não forem pregados, os selos não forem pregados para a igreja, e a igreja precisa de fé de arrebatamento. Então esses mistérios revelados para a igreja, em outras palavras, eles trazem a revelação dos trovões. E nisso te dá fé de arrebatamento. E seu corpo vai ser transformado e você vai embora para a glória. Agora, deixa eu ver se dá tempo. Eu vou parar aqui, porque tem mais coisas. Eu só queria mostrar para vocês quantas vezes o profeta faz a comparação do mensageiro da era de Laodiceia com o Apocalipse 10:7, né? E aquele é 7º anjo, sim. E tem um 7º anjo em Apocalipse 11:15. Mas atribuir o 7º anjo de Apocalipse 10:7, que é o mesmo mensageiro celestial de Apocalipse 11:15, vai desconectar, porque o de 10:7 ele tem uma função, revelar o segredo. Ele está na terra, ele é um mensageiro. E sendo mensageiro, ele é um profeta que vem pregar. Ele é tanto anjo, mensageiro aqui na terra, no caso seria um homem, com o ministério profético, como João Batista também foi o anjo que prepararia o caminho diante do Senhor. E foi aquele homem que estava lá no Rio Jordão, tá, batizando as pessoas, e quando Jesus chegou, ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquela profecia se cumpriu ali. Agora deixa eu ver se eu vejo aqui, vamos ver se dá tempo, são 7:20, a gente termina aqui. Vamos ver, atração sobre a montanha 136, acho que é 2 parágrafos só. Deixa eu ver aqui. Atração sobre a montanha 136.
Está nesse mesmo aplicativo aí. Porque a igreja tem que saber, a igreja ela tem que... Não estou conseguindo abrir aqui, ó. A igreja tem que saber, a posição da igreja, né? Acho que eu consigo. Porque o mundo, irmão, ele está no seu lugar, né? O mundo, eles estão fazendo o seu papel certo. Assim, eles vão seguir ali, vão fazer, e essas coisas mesmo não vai mudar não. Vai piorando, vai chegando, mas olha só, está chegando uma hora que tem um limite. Lembra que Deus disse? As taças dos amorreus ainda não encheu, tá? Eles falaram que quando Israel tinha que entrar lá, né? Deus vai permitindo até um determinado limite. A maldade vai chegar a um ponto, quando chegar a um ponto tem que exterminar. Porque eles não se arrependem, não querem se arrepender dos seus pecados, seguem, rejeitam a mensagem. E então, o mundo está na sua condição. Agora você e eu, nós teremos que ter a nossa posição, né? 136, deixa eu ver, consegui achar aqui? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, 35. 135, vamos lá, todos acharam aí? Amém. Amém? Atração sobre a montanha. Então nós voltamos, eu subi na montanha para caçar. E lá o irmão Fred e eu, certa manhã, quando eu saí, eu já havia visto o meu javali, e eu olhei e vi o lugar onde ele havia ido. E eu disse, irmão Fred, vá detrás daquela colina agora cedo, quase ao raiar do dia, e eu ficarei do outro lado. E eu não quero atirar no porco, não quero matá-lo. Mas se eles continuarem a vir deste lado, a manada, eu darei um tiro na frente deles e então os farei correr para trás. O irmão Fred foi até lá e lá não havia nenhum javali. Ele acenou para mim e eu vi. E eu desci até um cânion, alguns grandes precipícios, o sol estava acabando de nascer. Eu vim pelo outro lado da colina e não estava pensando nada a respeito da profecia. Me assentei esperando, descansando, e eu pensei, o que terá acontecido com aqueles porcos? E eu apanhei, me assentei como os índios fazem, vocês sabem, com as pernas cruzadas. Eu olhei do lado de minha perna e lá estava o carrapicho, e eu tirei e disse, isto é estranho. Aqui estou, cerca de 40 milhas ao nordeste de Tucson, e lá está o meu pequeno garoto, José, sentado lá esperando por mim. E quando eu comecei a olhar, eu vi uma manada de porcos, cerca de 1 quilômetro de mim, lá em cima na montanha. E eu joguei o carrapicho fora, e eu disse, eu os apanharei. Eu vou e apanharei o irmão Fred, dependurarei um pedaço de papel para fazer saber a qual caminho seguir nesse deserto. E aqui apanharemos o irmão Fred. E eu comecei a subir o monte, correndo o mais rápido que eu podia para o outro lado. E de repente eu pensei que alguém havia me atirado. Eu nunca ouvi tal estrondo. Aquilo sacudiu toda a terra, e quando fez diante de mim, estavam 7 anjos juntos. Eu encontrei com o irmão Fred e os outros, e um pouco depois ele disse, o que foi isto? E eu disse, aquilo foi isto. O que fará você? Retornar para casa, pois assim diz o Senhor, os 7 mistérios que estavam escondidos na Bíblia por todos esses anos, estas denominações e tudo mais, Deus abrirá esses 7 mistérios para nós nos 7 selos. Lá estava aquele círculo subindo da terra, na forma de um nevoeiro. Quando isso aconteceu, isso foi diretamente para cima da montanha e começou a formar um círculo na parte oeste, do lado que isto veio. Depois de algum tempo, a ciência descobriu a 48 quilômetros de lado a lado, exatamente como no círculo da pirâmide. E outro dia, lá de pé, virei a foto para a direita e lá está Jesus, como ele estava nas 7 eras, com cabeleira branca, mostrando a suprema deidade. Ele é o alfa, o ômega, ele é o primeiro, o último, ele é o juiz supremo de toda a eternidade. Lá de pé, confirmando a mensagem desta hora. Veja bem, aquela nuvem estava confirmando a mensagem desta hora. Lá haverá luz no tempo do entardecer. O que é tudo isto? O que era isto? Eu fui para o oeste, sobre aquele mesmo monte, passando com Beck, outro por lá, e disse, jogando uma pedra para cima, e disse ao Senhor, assim diz o Senhor, você verá a glória de Deus.
No dia seguinte, lá de pé, um redemoinho desceu e sacudiu as montanhas, pedras cortaram a copa das árvores fora e cerca de 9 ou 10 metros acima de minha cabeça, fez 3 grandes estrondos e os irmãos vieram correndo. E lá estava, cerca de 15 homens de pé, pregadores e tudo mais. O que foi isto? Ele disse, o que foi isto? E eu disse, o julgamento está atingindo a costa oeste. Mais ou menos 2 dias após aquilo, o terremoto quase afundou o Alasca. O que é esta luz lá em cima, no Monte Pôr do Sol, na Floresta Coronado, do Arizona? O que é esta coisa estranha que aconteceu lá em cima, que as pessoas estavam dirigindo do leste para o oeste e aphanharam as pedras que estavam jogadas por lá, onde isto atingiu? E cada uma delas, cada pedra tinha 3 pontas dela, que isto havia cortado, os 3 são um. Elas estão colocadas em mesas como peso para papéis através de toda a nação. O que é esta coisa estranha sobre o Monte Pôr do Sol, a Floresta Coronado? Júlio Jackson está me ouvindo? Você recorda do sonho que ele teve, que eu interpretei, indo em direção do pôr do sol? Isto aconteceu no Monte do Pôr do Sol. É o tempo do entardecer, é o tempo do pôr do sol, a mensagem do pôr do sol através do cenáculo, da história, ou melhor, o cenário de profecia sendo cumprido, e haverá luz no tempo do entardecer, sobre o Monte Pôr do Sol, na Floresta Coronado, a 64 quilômetros ao norte de Tucson. Consiga um mapa e veja o pico do pôr do sol lá. Lá é exatamente onde isto aconteceu, e eu não sabia disso até outro dia. Tudo que nunca morrerá está constantemente desenvolvendo a si mesmo. Da própria coisa acontecendo até o quadro de Jesus estando de pé e olhando para nós. E agora exatamente no Monte Pôr do Sol e a luz do pôr do sol. A luz do entardecer tem vindo. Deus vindicando a si mesmo. O que é isto? É o fato de que Deus e Cristo são um. A branca, quantos viram isto? A peruca branca sobre ele, como falando em Apocalipse, vem a deidade suprema, a suprema autoridade, nenhuma outra voz, nenhum outro Deus, nenhum outro nada. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos eram a sua peruca. Amém. O que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Deus confirmando sua palavra. Isso é o que é todo este barulho. Observe, é Deus cumprindo sua palavra, prometida outra vez, de Apocalipse 10, de 1 ao 7. Amém? Amém? Olha aí, veja, cumprindo sua palavra, lá no Monte Pôr do Sol, viu? Ele saiu para pregar as mensagens. Mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. O mistério escondido de Apocalipse 10, de 1 ao 7. A última mensagem para a última era da igreja. Cumpre exatamente nesta era, São Lucas 17:30. O dia que o Filho do Homem fosse revelado. Amém? Deus abençoe, irmão. Está terminado, nós vamos parar por aqui. Vamos cantar. Para que vocês tenham entendimento e vejam. Isso, as profecias têm se cumprido. O profeta tem nos advertido sobre isso. Veja, então, Apocalipse 10 e 7 se cumpriu, de 1 até o 7 se cumpriu ali, e aquele evento ali, que ele fala, 7 anjos apareceram diante de mim, ele tinha visto isso em visão, não sabia como seria, o jeito que aconteceria, pessoa que ia morrer, e quando ele foi ver, foi anjo, ele recebeu 7 anjos que vieram e o levantaram, e disse, vai, tudo sob selo, tudo sob a denominação, será revelado. E foi. Aí você diz, mas como podemos ter evidência de que isso é assim do Senhor? É porque tudo que foi revelado e mostrado sobre a denominação, sobre a igreja, sobre ser tudo é escriturístico. Se Deus nos permitir, numa outra ocasião, a gente vai, se Deus, claro, nos der essa permissão e nos ajudar para isso, a gente vai poder pegar e falar assim, da onde se originou as igrejas? Porque hoje temos tantas igrejas, onde estão elas nas escrituras? Como elas se formaram? Entende? E você vai ver a origem das igrejas, até mesmo no Velho Testamento e no Novo Testamento também, ou seja, depois da igreja efesiana, aquela cavalgada do Espírito, né? Anticristo e assim por diante. Vamos cantar aquele hino então, que eu gosto de cantar, que é Somente por Tua Graça. Eu não sei se eu consigo lembrar a letra dele toda não, mas